Graça e paz para você que está nos acompanhando aí pela live, graça e paz também aos nossos ilustres aqui hoje. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo. Deixa eu ver o som, como é que está aqui. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo. Tá bom, o som tá bom, tá ruim não. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre dons. Vamos fazer uma oração primeiro. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, até aqui o Senhor ter nos abençoado, até aqui o Senhor ter renovado as nossas forças, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que continue nos abençoando e que mais uma vez o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. E que aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela live, ou que estão assistindo outro dia, que não seja pela live, ao vivo, que o Senhor os abençoe também, que eles consigam aproveitar ao máximo sobre a Tua palavra. Seja conosco, nós te pedimos, te agradecemos pelo privilégio. Amém. Então vamos lá então. Você que está assistindo a live aí, você, de vez em quando, você coloca um ok aí, se o som tá bacana. Tem uns que estão falando assim que está sem som. Eu estou escutando aqui no meu telefone, eu estou ouvindo. Tava sem som no início porque eu não estava falando no microfone. Agora que eu comecei a falar no microfone. Na verdade, o microfone estava desligado. Evangelista, paz, pastor. Então vamos lá então. Vamos dar sequência. Eu vou ler de novo aqui a palavra que a gente está estudando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixava ser conduzido aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de língua, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, nós falamos aqui na primeira, hoje é a nossa aula 2, né? E vai ser a última, sobre os dons. Espero que seja a última, né? Terminar hoje. Porque semana que vem nós já temos que voltar na nossa... Se bem que esse aqui ainda está dentro de Coríntios, né? Nós estamos estudando Coríntios, mas os dons eu queria já finalizar hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a diversidade dos dons, né? Vamos falar sobre os dons mesmo. E nós sabemos que são 9 dons. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, que são 9 os dons do Espírito. E hoje nós vamos estudar eles dividido em categoria. Porque, assim, não existe na Bíblia um lugar onde você vai encontrar que os dons são divididos por categoria. Mas é por questão didática mesmo, para que a gente entenda e fique mais fácil da gente compreender. Dos 9 dons, nós vamos dividir em 3 categorias. Você que está nos assistindo na live aí, por favor, dá um sinalzinho aí se o som está bacana. As 3 características do dom são o seguinte. Nós vamos dividir em dons de revelação, vamos dividir em dons de poder e vamos dividir em dons vocais.
Então dom de revelação, dom de poder e dons vocais. O dom de revelação, dentro dele vai estar palavra de sabedoria, isso tudo eu vou disponibilizar para vocês, tá? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses três estão dentro da categoria dons de revelação. Dentro da categoria dons de poder, nós temos dom da fé, temos operação de milagres, dons de cura. Então, isso está dentro da categoria dons de poder. E a categoria 3, dons vocais, nós vamos ter lá profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Então, a gente dividiu assim, para ficar didático, porque os dons de revelação, a categoria 1 que eu falei, as três coisas que nós vamos falar dentro dela, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, está ligado a revelação, profecia, manto, esses negócios assim, entendeu? Então, o manto não está ligado, não, só brincando aqui. Então, vamos entrar, então, na primeira categoria, que é dons de revelação. Amém? Está aqui comigo nessa noite? Então, vamos lá. O primeiro, nós vamos falar sobre a palavra de sabedoria, o primeiro dom que nós vamos falar, palavra de sabedoria. Eu vou falar de mim. Quando, tempos atrás, quando falava assim de palavra de sabedoria, eu já pensava que é aquele cara muito sábio, tem uma sabedoria, assim, que você olha e fala, nossa, esse cara tem uma sabedoria, né? Ou aquele cara que você está precisando de um conselho, você está conversando com a pessoa, ela sabe, assim, ela pode te dar um conselho. Aí eu pensava, esse cara tem o dom da palavra de sabedoria, mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Tem nada a ver e nós vamos estudar sobre isso hoje. Nós temos que entender que esses dons, que a gente chama de dons de revelação, essa primeira parte dos dons, ela tem duas formas, vamos dizer assim, basicamente duas formas de Deus agir com relação a isso. Uma forma é testemunho interior e a outra forma é visão. Não visão, é visão, testemunho interior e visão. Essas duas formas em que você vai provar desse dom de palavra de sabedoria. Nós estamos falando do dom de palavra de sabedoria. Porque em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16, vai falar para nós assim, ó. Romanos 8, 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do quais clamamos Abba Pai. Aí agora fala, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é um testemunho interior, que é assim, por exemplo, eu não vou fazer a pergunta aqui, mas todo mundo aqui é salvo. Eu creio que se eu falar assim, quem aqui é salvo, se morrer agora, vai para o céu. Todo mundo vai levantar a mão correndo. Aí, se eu perguntar para você, como que você sabe que você é salvo? Jesus, o camarada que deu esse estudo aqui, o pastor, ele falava assim, Jesus apareceu para você, ele te falou, ele te deu uma promissória, escreveu seu nome, carimbou seu nome, você viu um anjo, ele apareceu, ele te garantiu que você está salvo? Ele, não, como é que você sabe que é salvo? Ele, eu só sei que eu sou salvo, eu sinto que eu sou salvo. Por que a gente sente? Porque Romanos capítulo 8, que a gente leu aqui, fala assim, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é um testemunho interior, algo nos diz, no nosso interior, que somos salvos. Eu lembro uma vez, um amigo meu, né? Nós éramos adolescentes, e esse colega meu, ele ficava meio assim na igreja, meio fora, o crente Raimundo que eles falam, né? O pé na igreja, o pé no mundo. Então ele ficava nessa aí. Aí um dia ele estava lá em casa, e nós conversando, eu fui, meio que chamei a atenção dele, falei que ele estava meio fora da igreja. Aí ele falou comigo assim, não, mas e você, se Jesus voltar agora, você vai subir? Eu falei, suba na hora. Suba na hora. Ele, como é que você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. E você? Aí ele, eu não tenho não. Eu falei, pois é, essa é a nossa diferença, né? E quis tirar uma com ele ainda, né? Porque ele estava meio naquele negócio assim, né? Então, assim, o Espírito, ele é como se fosse um testemunho interior. E a gente sabe que a gente é salvo por causa disso. Então, quando a gente está falando sobre os dons, quando a gente está falando assim, em crescer nos dons, nós estamos falando agora sobre o dom da palavra de sabedoria.
Como eu disse na aula passada, né, nós não iniciamos operar nos dons, vamos assim dizer, na plenitude do dom, né? O que é palavra de sabedoria? Nós vamos ver o que é palavra de sabedoria. E assim, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, elas têm uma coisinha só que diferencia as duas. E nós vamos ver isso. Então, o dom, nós para operar em qualquer dom, cara, nós vamos iniciar gradativamente, né? Como a gente falou na última aula, você não vai, Deus te usou, você orou para alguém foi curado de uma dor de cabeça, e agora você vai levantar para morto, andar, para levantar, ressuscitar. Deus pode fazer? Óbvio, Ele pode fazer. Mas talvez nós não estamos preparados. Não é talvez, nós não estamos, entendeu? Nossa fé ainda precisa ser trabalhada. Então, o testemunho interior é algo que o Espírito Santo confirma com a gente. Então, vamos dar sequência. Palavra de sabedoria vamos voltar aqui. Beleza. A palavra de sabedoria, o que é a palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, elas são bem parecidas. A palavra de sabedoria é quando Deus, Ele te mostra algo, geralmente relacionado ao futuro, Ele te mostra algo, e desse algo que Ele te mostra, vem um conselho, vem algo para você fazer com que isso que Deus está te mostrando. É como se você visse algo, gente, você está olhando para o futuro, Deus está te mostrando algo do futuro. Vou dar um exemplo. José do Egito, ele tem o rei, você lembra que o rei teve um sonho, Faraó? Faraó teve um sonho o quê? De 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 7 espigas magras, 7 espigas gordas. E ele não conseguiu que alguém interpretasse, até que apareceu José. José chega e Deus dá o discernimento para José. José, ele entende o que é aquilo que Deus está mostrando para ele. Aquilo é o quê? Uma palavra de sabedoria. Deus mostrou para ele o que significava. Junto com Deus mostrar para ele o que era, veio um conselho. Deus mostrou o seguinte para para Faraó, 7 vacas gordas são 7 anos de provisão que vai ter, de fartura no Egito. 7 vacas magras é que depois dos 7 anos de fartura vão vir 7 anos de fome, de miséria na terra. As 7 espigas gordas e 7 espigas magras é a mesma coisa. 7 espigas gordas, 7 anos de fartura. O Rony está desligado, tá? Não, é só na live que está saindo. Então, 7 espigas gordas, 7 anos de fartura. 7 espigas magras, 7 anos de fome, de falta de alimento. Então, o que José falou para Faraó é o seguinte: Faraó, as 7 vacas gordas representam 7 anos de colheita, mas só que as 7 magras vai ser tanta falta que vai comer tudo que você ganhou em 7. Então, Deus deu uma palavra de conhecimento para José. Aí veio um conselho junto com isso. Quando Deus dá o entendimento para ele, ele aconselha agora a Faraó. Faraó, já que você vai ter 7 anos de fartura, aproveita esses 7 anos e encha o celeiro para vocês passar pelos 7 anos de falta de alimento, de fome, de escassez, de crise. Então, veio o entendimento do que era o sonho e logo após um conselho junto disso, porque Deus está mostrando algo que vai acontecer. Então, Ele te dá um conselho para você passar por aquilo. Então, essa relacionada quando mostra algo em relação à cultura, com um conselho, é a sabedoria ou conhecimento? Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. É o dom da palavra de conhecimento. Então, isso é a palavra de conhecimento. Então, isso, como é que Deus ele trabalha a palavra de conhecimento? Os dons de revelação, por meio de um testemunho interior ou por meio de visão. Nesse caso, José ele teve uma visão, Deus mostrou para ele o que significava. Então, outro exemplo de, não agora, eu não queria entrar dentro do dom ainda. Eu queria dar um exemplo de testemunho interior
e de visão. O que é a diferença disso? O testemunho interior nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 27, só para vocês entenderem, para a gente voltar no dom. Atos, capítulo 27, olha o que diz lá. Atos 27, a partir do versículo 9. Beleza. Aqui, Paulo, ele estava o seguinte, ele estava indo ele estava dentro de um barco, e quando inicia em Atos 27, capítulo 9, ele fala o seguinte, versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os ensinava dizendo, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Aí fala assim, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. O que Paulo falou aqui? Paulo viu que estava uma tempestade, estava perigosa a viagem. Ele não teve nenhuma revelação do céu. Deus deu uma revelação. Não foi isso. Um testemunho interior, algo dizia para ele, que é aquele negócio, eu acho, né? Aquele negócio que a gente pensa assim, algo me diz que vai dar ruim esse negócio. Então Paulo, ele olha e fala assim, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, aí só que o centurião, Paulo provavelmente foi até ele falar, contou aqui, cara, acho que está complicado, nós vamos ter que parar em algum lugar aí, porque tem uma tempestade, nós vamos acabar morrendo, vai quebrar esse navio, nós vamos perder a carga. Só que o cara não deu crédito ao que Paulo falava, ele acreditava mais no piloto, no comandante do navio. O comandante do navio, talvez um cara muito experiente, falou, não, nós já passamos por isso, vamos meter bronca. Beleza, deram sequência, chegou lá na frente, como já não tinha mais jeito de ir, porque a tempestade, ela assolava o barco, e como eles já tinham jogado toda a carga fora, para se livrar, aí Paulo, a primeira parte, quando Paulo fala assim, eu acho que vai dar ruim, é testemunho interior, ele sentiu isso, não tinha nada de profético nisso, ele só sentiu isso. Só que aí no versículo agora 22, do capítulo 9 também, olha o que Paulo fala, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e sirvo como servo, esteve comigo e disse, Paulo, não temas. Aqui já mudou tudo, não é um testemunho interior mais, é uma visão. E Paulo agora, se a gente ler atrás aqui, Paulo fala assim, pessoal, vocês deveriam ter me ouvido quando eu falei lá atrás. Lá atrás eu só estava sentindo que alguma coisa é ruim. Só que aí o pessoal agora desesperado, talvez falar para Paulo, não adianta você falar agora, nós já vamos morrer. Aí Paulo fala assim, não, mas agora não temas, porque um anjo esteve comigo. E ele falou que vai poupar a nossa vida. Então, assim, agora já não é um testemunho interior, é uma visão que Paulo teve, e ele tem mais detalhe de tudo aquilo agora. Ele fala assim, então, porque essa mesma noite um anjo de Deus, quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Ou seja, aqui mudou tudo. Não era o testemunho interior, agora era uma visão. Então, quando a gente vai falar dos dons, eles vão fluir dessas duas formas. Testemunho interior ou visão. Ok? Então, agora que a gente vai entrar, de fato, no dom da palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, como eu disse, a sabedoria, só sabedoria, não é um dom, sabedoria. Fulano é muito sábio, isso não é um dom. Porque em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala assim, se porém, Tiago 1, versículos 5 e 6, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovações,
e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois os que duvidam é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, sabedoria não é dom. Sabedoria é algo que você possa pedir a Deus e Ele dá a todo mundo que pede. Inclusive, a sabedoria de Salomão não era um dom. A sabedoria de Salomão era o cara de saber da ciência das coisas. Ele não sabia de coisas sobrenaturais. A conhecimento dele era de conhecimento como resultado de alguém que estudou muito. Tipo isso. Esse era o conhecimento que Salomão tinha. Não era o dom da sabedoria. Agora, em 1 Coríntios capítulo 12... versículo 8, capítulo 12, 8, diz assim, ó: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, e essa palavra de sabedoria é dada pelo Espírito Santo. Ela é um dom. Então, não existe dom de conhecimento. Dom de conhecimento. O nome do dom é palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Esses dois são dom. Sabedoria e conhecimento não são dom, mas agora palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, esses são dons que estão citados em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12. Então, como eu disse, a diferença da palavra de conhecimento para a palavra de sabedoria é o seguinte, eu acho que eu falei o contrário. A palavra, você anotou aí? Eu falei o que é seguido de um conselho é o quê? Tá, não, então você vai inverter. É a palavra de conhecimento, ó, a palavra de essa aí que você anotou. Palavra de conhecimento, ela é apenas uma revelação, só isso. A palavra de conhecimento é só uma revelação. Deus está te mostrando algo. Isso pode ser algo do passado ou algo do presente. É como se eu tivesse, eu estava lá no meu quarto agora, orando para Deus abençoar e eu comprar uma casa, um exemplo. Aí chega alguém que fala assim, pastor, Deus me mostrou você orando no seu quarto, agorinha mesmo. Então, assim, isso é palavra de conhecimento, palavra de conhecimento. Deus mostrou aquilo para a pessoa, aí, quando Deus mostra, por que Deus mostrou, né? Ele só quis fazer uma fofoca? Não, né? Ele quer o seguinte, quando ele te fala isso, é confirmando o caminho que você está indo. Ou se ele mostrou algo do passado, Rony, por exemplo, Rony lá atrás, o pastor Luciano falou do quinta-feira, 10 anos atrás ele estava pedindo, tinha promessa na vida dele estar em cima do púlpito pregando. Aí alguém podia falar assim, Deus me mostrou você há 10 anos atrás, e alguém liberando a palavra que você iria pregar. Então, Deus só revelou isso para ele, é uma palavra de conhecimento. É como se Deus falasse assim, ó, cara, eu estou confirmando aquilo que eu te falei há 10 anos atrás. É uma confirmação porque Deus mostrou para alguém. Isso é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é apenas uma revelação. Pode falar, pastora? Uhum. Uhum. Aí. Isso, é uma confirmação, por quê? Como a gente falou que as duas formas de agir é um testemunho interior ou uma visão. Então, Deus te mostrou uma visão, Ele te mostrou você pregando sobre um assunto. Aí, Deus mostrou. Aí, é uma palavra de conhecimento, Ele te mostrou algo. E agora ela vem e confirma. Ó, você vai pregar no domingo. Deus já tinha te mostrado. Normalmente, tá? Quando eu vou pregar no domingo também é a mesma coisa. Tipo assim, eu penso alguma coisa. Eu penso alguma coisa assim, eu penso tipo assim, cara, às vezes eu estou uma semana, 2 semanas sem pregar, aí eu penso assim, cara, vou preparar uma palavra disso e disso e isso. Na hora que ela está pronta, aí o telefone fala assim, pastor, você pode pregar na quinta-feira ou no domingo? Eu falei, posso, eu estava pronta já, né? Tipo assim. E às vezes Deus ele nos leva a preparar, prepara algo sobre isso.
Eu lembro uma época, eu até comentei com o pessoal, eu estava assim, Deus me levou a preparar 3 mensagens diferentes. Então eu estava com as 3 prontas. Mas foi assim, 3 semanas, uma atrás da outra, assim, ó. Foi aqui, numa outra igreja, depois aqui de novo. Foi assim, as 3 que estavam prontas, foi 3 semanas direto, assim, ó. Então, tipo assim, não preparei à toa. Deus só ministrou e eu coloquei para fora, né? Então, a palavra de conhecimento é uma revelação apenas, normalmente ligada ao passado ou ao presente. Ao passado, normalmente, tá? Pode ser diferente disso. Agora, a palavra de sabedoria, que é o que eu falei naquela hora, que é uma revelação seguida de um conselho. Isso é a palavra de sabedoria. É algo que é revelado e aí vem um conselho junto disso. E normalmente é sobre o futuro, coisas que vão vir. É tipo assim, ó, Bruninho, Deus está me mostrando que você vai estar diante de um juiz, porque Deus vai te dar o documento. Recebe aí. Aí, só que aí naquele mesmo momento Deus administra algo. E você vai lá preparado para falar isso, isso e isso. Eu te dou um conselho já. Você já está, Deus está munindo você de arma, de munição para você chegar lá pronto para essa situação. É tipo isso, entendeu? Então a palavra de sabedoria é uma revelação normalmente do futuro, seguida de um conselho. Isso é palavra de sabedoria. Então, porque é o seguinte, a gente às vezes fala assim, a profecia, né? Profecia, a gente liga já direto com o futuro, profecia. Porque antigamente, no Antigo Testamento, a gente vê que não poucas vezes os profetas eram chamados de videntes no Antigo Testamento. Porque eles profetizavam coisas que viriam a acontecer, né? Então, a palavra de conhecimento é isso aí que a gente falou, né? Que é uma revelação, e a palavra de... Fala comigo. Isso. Uma palavra de conhecimento. Isso. E muitas vezes, por exemplo, se não vier para você um conselho, muitas vezes você vai ter que deduzir pela situação o que você vai ter que qual que é o próximo passo disso, tá? Então, isso vai encaixar dentro do que a gente fala assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Então, é porque é o seguinte, a definição bíblica para profecia, a gente encontra lá em Coríntios, capítulo 14, versículo 3, né? Porque vai falar assim, aquele que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Isso é a definição de profecia, tá? Então, vamos a alguns exemplos, tá bom? Exemplos de palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria mesmo? Acompanhado de um conselho. Isso é palavra de sabedoria. Por exemplo, José e a interpretação é palavra de sabedoria, porque Deus deu um conhecimento para ele, um conhecimento que não era humano. Aí a gente vai ver agora Eliseu, tá? Eliseu, aconteceu que o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. E ele ia tramando contra Israel. Porém, Deus falava com Eliseu o que estava acontecendo. Vocês lembram desse caso? Então, Deus, quando ele tramava contra Israel, só que o Espírito de Deus falava com Eliseu o cara estava falando lá dentro. 11 vezes aconteceu isso, Rony. O cara lá no exército dele falando assim, ó, nós vamos cercar o povo de Israel assim, assado. Só que aí o Espírito chegava lá e Eliseu falava assim, ó, eles falaram isso e isso lá, entendeu? Eles vão cercar você em tal lugar, assim. A ponto do rei da Síria pensar assim, tem um traidor entre nós, e ele está levando tudo para lá, porque tudo que a gente prepara, o cara não cai, ele foge. Como pode? Aí alguém que estava lá, falou com ele assim, não, é o Espírito de Deus que fala para ele. O pessoal já conhecia. Olha você vê, ó, isso está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23. É uma história grande. Mas aí, fala o seguinte, assim, ó, vou só ler do 8 até o 10.
2 Reis 6, 8 ao 10. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais diz: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei: evite passar por tal lugar, porque os sírios estarão descendo ali. Falou com ele, né? O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Então, assim, Deus falava para ele. Isso era Deus. Era uma palavra de sabedoria, por quê? Ele falava assim, ó, o povo está lá. O conselho que eu te dou, não passe lá, passe aqui. Então, era uma profecia, era algo relacionado ao futuro, ele vai estar te esperando lá. Então, não passe por aqui, passe por aqui, que você não vai evitar guerra. Então, isso era uma palavra de sabedoria. Amém? Amém. Então, beleza. Outra coisa. De Gideão. Não, Gideão, ele, na verdade, não foi uma palavra de sabedoria, porque ele não evitou aquilo, né? Deus falava com ele, mostrou para ele estava ali naquela situação, e ele mesmo deduzia o que tinha que fazer, né? Tipo assim, eu estou ouvindo aqui o que está acontecendo, né? Ele mesmo já deduzia, né? Mas só que ele estava lá, no lugar presente. Igual aquele pastor que começou a ser usado na cura, porque diversas vezes ele tinha que ficar orando para depois subir. O Todd White. Não, mas a palavra de conhecimento não é... você está falando assim, da revelação, esse negócio. Não, isso nós vamos falar do crescimento nos dons, como que isso vai acontecer. Mas a palavra de conhecimento, você não libera uma palavra esperando que Deus vai te mostrar algo lá na frente. Você só vai falar se Deus te mostrar. Isso está dentro dos dons de revelação que a gente está falando. Dom de revelação, a gente incluiu 3 dons lá dentro. Então, é dentro do que o Bruninho está falando. Entendi o que você falou, Bruninho. Nós vamos chegar aí, tá? Está dentro desse aqui agora. Nas próximas páginas, que nós já vamos falar disso aí. Eu estou dando exemplo de palavra de sabedoria, que é uma revelação acompanhada de um conselho. Outro exemplo bíblico disso. Ágabo, em Atos capítulo 11, versículo 27 até o versículo 30. Ágabo, ele profetiza uma fome que viria. Então, Atos, capítulo 11, versículo 27 em diante, diz assim, ó: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. Esta fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Ou seja, quando Ágabo profetiza, e eles fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Quando Ágabo, Deus dá essa palavra de sabedoria para ele, que ele vê que vai vir um período difícil em Jerusalém, o que eles fazem? Os discípulos já juntam ali mantimentos e mandam para o pessoal de lá, porque Deus mostrou para Ágabo e já mostrou o que fazer. Recolhe uma oferta, manda com Paulo e Barnabé, que eles vão entregar lá, porque o pessoal lá vai passar perto. Então, assim, é o quê? Isso é palavra de sabedoria, é uma revelação acompanhada de um conselho para resolver aquilo que Deus está mostrando. Aí, nós temos mais uma aqui, Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. O que aconteceu aqui? Aqui foi o primeiro concílio da igreja, quando os apóstolos se reuniram e eles estavam discutindo o seguinte: quem aceitar Jesus, eles têm que participar da circuncisão ou não? Tem que ser circuncidado ou não? Aí... Paulo estava no meio, Pedro, os apóstolos, né? E eles discutindo, até que Tiago toma a palavra. Tiago fala assim: cara, a gente não tem que fazer os gentios participar de circuncisão. Isso aí não vai salvar eles, não é isso que salva. Tipo assim, o que decidiu ali é o seguinte: nós não precisamos de judaizar os gentios.
Se eles querem seguir a Cristo, eles vão seguir a Cristo. Eles não precisam agora entrar debaixo da lei que nós vivemos para seguir a Cristo. Vou ter que fazer o camarada fazer circuncisão agora? Não, não precisa disso. Então, Tiago, ele tomou a palavra. Quando os apóstolos foram escrever sobre isso, e está relato disso em Atos, olha o que diz. Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Aí eles falam assim, ó, vocês não precisam circuncidar, mas vocês precisam fazer isso. Tiago fala com eles. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual. Evitem essas coisas. Isso vai fazer bem e vocês vão passar bem. Então, Tiago falou assim, não precisa da gente fazer com que eles sejam circuncidados. E por quê? Por que Tiago teve essa atitude? Porque, através do Espírito Santo, ele conseguiu ver que a igreja, ela seria muito maior entre os gentios. Imagina, cara, a igreja hoje, nós somos os gentios, tá? O judeu é o judeu, nós somos os gentios. Imagina se todos nós, ainda hoje, tivéssemos que pegar os costumes judaicos, nós ia ter que fazer tudo aquilo, e onde foi definido que não precisava disso? Atos, capítulo 15, a partir desse primeiro concílio, onde Tiago, ele tomou a palavra e disse, não precisa fazer isso. Tá? Então, agora nós vamos falar sobre palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é uma revelação que não vem seguido de um conselho. Tá? Então, aqui agora, olha isso aqui, ó. O exemplo está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 a 27. Que história é essa? Essa história aqui é Naamã e o profeta Eliseu, vocês lembram? Que Eliseu falou com Naamã, Naamã, você vai mergulhar quantas vezes? 7 vezes. E Naamã, depois que ele mergulhou 7 vezes, ele foi curado e ele ofereceu ouro e riquezas para o profeta Eliseu. Vocês lembram disso? Só que Eliseu não aceitou. Eliseu falou assim, não, eu não quero. É como se ele repetisse as palavras de Paulo, né? De graça receber, de graça dar. Isso aí é dom de Deus, não é eu que fiz isso, é Deus que te curou. Então você não tem que me pagar por isso. E Naamã era um cara muito rico, era um chefe da guarda síria, um general, um capitão de guerra, um cara com muitas riquezas. Então, Paulo fala assim, não, Paulo, já misturei Paulo lá em uns 2.000 anos de diferença só, entre eles. Aí, é só micharia, coisa boba. Aí Eliseu fala assim, eu não quero a sua riqueza. E Naamã está indo embora. Só que aí o que acontece? Muitíssimo obrigado. Aí o que acontece? Eliseu tinha um servo chamado Geazi. Geazi estava do lado de Eliseu quando Naamã ofereceu riqueza para ele. E Eliseu fala assim, não, a gente não quer não. Lembrando que naquela época estava uma escassez em Jerusalém. Estava terrível, crise, escassez. E Geazi olhando aquela oferta que Naamã ia dar, e Eliseu fala assim, não, a gente não quer não, pode ir embora. Aí na hora que Naamã, tem certeza? Não tem certeza, foi embora Naamã. Na hora que Naamã parte, Geazi vai atrás. Geazi vai atrás de Naamã e fala assim, meu senhor, o meu senhor Eliseu, ele mudou de ideia, ele vai querer a oferta que você está dando. Pode me passar para mim que eu vou levar para ele, tipo isso. Aí Geazi pega então a oferta que Naamã iria dar a Eliseu, que Eliseu recusou. Geazi agora, na hora que ele chega, Eliseu está esperando ele. Aí Eliseu pergunta assim, onde você estava, Geazi? Aí não estava em lugar nenhum não. Aí olha o que Eliseu fala com ele. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 a 27. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Eliseu perguntou, de onde você vem, Geazi? Ele respondeu, este teu servo não foi a lugar nenhum. Só que eles tinham ido lá pegar riqueza com Naamã. Porém, Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar com você? Será que era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Olha o tanto de coisa.
portanto, a lepra que estava em Naamã pegará em você e na sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Aí, tipo assim, isso aqui foi uma palavra de sabedoria, não foi de conhecimento. Aí, o que aconteceu aqui, quando Eliseu fala assim, por acaso o meu espírito não foi com você e viu o que estava acontecendo? Pode ter acontecido 3 coisas. A Bíblia, ela relata níveis diferentes de visão. Uma visão pode ser espiritual, né? Eu tive uma visão aqui, ou sonhei que você estava lá e aconteceu isso. Ou, de fato, ele pode ter sido arrebatado em espírito, e o espírito dele está junto de Geazi. Ou aquela, como se a gente diz, a visão aberta. Nós, com todos os nossos sentidos humanos, era como se a gente visse aquilo acontecendo assim. É o que Deus faz às vezes, com a sua visão aberta você vê alguma coisa. Então pode ter acontecido essas 3 coisas. Fato é que Eliseu viu a cena de Geazi falando com Naamã, não, meu servo mudou de ideia, ele vai querer a oferta aí, o que você ia dar para ele. Aí Eliseu fala assim, a lepra que estava em Naamã vai te acompanhar e toda a sua descendência para sempre. Meu Deus. Outro exemplo. Oi? Não, ele era o profeta. Hã? Não, Geazi era o servo dele, né? O servo de Eliseu. Então, quando Geazi ele vai até Naamã e ele pega a oferta, Deus mostrou para Eliseu o que tinha acontecido, né? Foi tipo uma palavra de conhecimento. Eliseu viu, Deus revelou para ele o que tinha acontecido. Outra coisa, outro momento. 1 Samuel capítulo 10, versículo 21 a 23. Aqui é quando quando Deus, né, já direciona Samuel a escolher quem? Saul como rei de Israel. Só que quando ele chega para achar Saul se esconde. Vocês lembram dessa história? Saul fica escondido. Aí, olha o que fala. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu, Deus respondeu, ele está aí escondido entre a bagagem. Tipo assim, Saul estava lá escondido no meio da bagagem, e Samuel procurando ele para ungir ele rei, e ele estava lá escondido no meio das bagagens. Aí Deus revelou onde ele estava. Foi o quê? Uma palavra de conhecimento. Só foi assim, uma revelação. Ele está ali, ó, está atrás ali, ó. Vira ali, dobra, duas à direita ali. Ó. Ele está ali no meio das bagagens. Então, isso aqui é mais um exemplo de palavra de conhecimento. A gente vai ver isso, Jesus e a mulher samaritana. Vamos ver Jesus e a samaritana, a mulher que está lá em João capítulo 4, aquela mulher que estava junto ao poço. Vocês lembram dessa história? A mulher estava lá e Jesus fala com ela assim, vai chamar o seu marido, né? E ela fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim, dissesse bem, porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. O que foi aquilo? É uma revelação, que é uma palavra de conhecimento, foi uma revelação. E nós estamos falando de Jesus, aqui era para pensar, não, mas Jesus, ele já operava, ele era Deus, ele via tudo isso, né? Ele era onipresente, onipotente. Só que a Bíblia, ela deixa um relato para nós, que Jesus ele viveu aqui como homem. Por exemplo, Jesus não usou os atributos de onipresença. Onipresença é o quê? Está em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus ele caminhava de um lugar para o outro, ele andava e falava assim, depois de tantos dias de caminhada, ele chegou em tal lugar. Imagina, se Jesus usasse a onipresença, ele não precisava caminhar. Ele podia ser, ele é onipresente, mas todo mundo estava, porque ele não era. Então ele tinha que andar atrás com o povo. E ele não usou a onipresença, ele não usou a onisciência. O que é onisciência? Saber todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele perguntava, ele fazia pergunta. Ele fazia, de onde você vem? O que está te incomodando? Ele perguntava às pessoas, quem é que está aí? Quem é você? Então, quem é onisciente não precisa fazer pergunta. Só que não é porque Jesus ele não tinha essa condição. Ele viveu como um homem aqui. Ele não usou, por exemplo, a onipotência, que era todo o poder, né? Porque ele fez tudo que Jesus fez na terra,
foi através do Espírito Santo de Deus que capacitou Jesus, para Jesus fazer. E sabe por que Jesus não usou os atributos divinos? Porque senão, João 14, 12 não faria sentido para nós. Sabe o que está escrito em João 14, 12? Fala assim, se vocês crerem, vocês farão obras maiores das que eu fiz. Jesus está falando. Agora, se Jesus fez tudo isso como Deus, como é que a gente vai fazer obra maior? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Jesus ele fez como homem. E quando ele fala assim, se vocês crerem, se vocês buscarem, vocês vão fazer essas obras e ainda maiores do que as que eu fiz. Se ele tivesse como Deus, não tinha como ele fazer isso, falar isso, porque nós não ia alcançar isso. Tá? Então, Provérbios capítulo 20, 27. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Sabe o que é isso, cara? Agora o que o Bruninho falou, né, o evangelista Bruno. Por exemplo, Deus ele, vamos supor que Deus ele começou, você está começando a fluir nisso. Só que o medo nosso é o quê? Cara, eu vou falar trem da carne aí, né? Já vou jogar uma profecia no cara, aquele negócio assim, vou falar da carne. Vou falar de 2 ambientes. Vamos supor, teve um culto aqui, e no culto, a pregação foi sobre fé. Pra você ter fé. Isso foi sobre fé a pregação. Aí mandou chamar todo mundo para frente aqui e falou assim, os evangelistas aí, levanta aí, ajuda, vamos orar pelo povo, você está orando lá. Aí, você não sentiu nada, Deus não mandou, você não sentiu nada com ninguém, você não sentiu nada estranho, seu olho não parou em ninguém, pensando assim, será que tem alguma coisa para falar? Aí você fala assim, e o que eu vou falar, né? Vou orar a pessoa, vou falar o quê? Nessa hora, sabe o que você tem que falar? Você tem que declarar sobre a palavra que foi pregada. Se a palavra que foi pregada foi para que Deus aumentasse a sua fé, ou que você trabalhasse a sua fé, e você não tem nada para profetizar para a pessoa, né? Deus não te falou nada, não te revelou nada, você não está com nenhum manto lá na mão para ele, você declara sobre a palavra que foi pregada. Fala assim, que Deus faça essa fé germinar em você, e que essa fé da palavra de Deus, e você profetiza isso na pessoa. Se você não tem uma revelação para falar com ela, de Deus, fala sobre a palavra que foi pregada. Você profetiza a palavra que foi pregada na vida dela. A palavra foi sobre família, de restauração familiar. Você não sabe nada da pessoa, Deus não te falou nada. A pessoa está ali na sua frente, às vezes está chorando ali, e você não tem nada para falar assim, do céu para a pessoa, né? Você não tem nenhuma revelação, nenhuma palavra de conhecimento para a pessoa, nenhuma palavra de sabedoria. Declara sobre a família dela. É essa que foi a palavra da noite, a palavra do dia. Nós pregamos de família. Que Deus restaure a sua família. Que onde quer que esteja alguém da sua família, que Deus visite. Que se há, porventura, alianças que foram quebradas, que Deus restaure. Você vai declarando sobre a família. É isso que foi a palavra. Então, você declara sobre a pessoa isso. Agora, a outra situação. Você está aqui, é o culto dos jovens. Aí você chegou mais cedo, está ali, vequiando a igreja ali, né? Vecando a igreja. Vequiando a igreja, já você vê? Meu Jesus! Vequiando, vecando. Aí quem está assistindo a gente aí, que está lá no Brasil, fala assim, o que esse cara estava falando? Aí você pegou o aspirador, você está aspirando a igreja, aí tem um irmãozinho ali sentado ali. Aí Deus vai e vem um negócio da memória assim, esse cara está precisando, Deus tem algo para falar para esse cara, mas eu não sei o que é não. Só que, talvez no seu interior, Deus está falando assim, esse cara, ele está com problema em casa, ele está com problema com o irmão dele. Só um exemplo. Só que você não vai chegar no cara, você está aprendendo, você está movendo os dons. Você não vai chegar e falar assim, porque Deus me falou que... E chega, sabe, você pode chegar, isso não é errado. Você chega e vai cortando para os lados, fala assim, e aí, como é que tá? Beleza? Aí você fala assim, e aí, como é que tá? Aí você já sabe o que Deus ministrou no céu é que está com problema na família. Aí você fala, e como é que está a família? Dependendo da resposta, você vai aprofundando até que você tenha algo concreto e você saiba, cara, o que Deus me falou, o
que estava no meu testemunho interior, de fato é verdade. Aí sim, você pode entrar e falar assim, porque Deus falou comigo, ministrou meu coração que você estava com um problema familiar. Agora, se você vai lá, costurando aqui, cara, não, tá de boa, estava ali comendo churrasco, meu irmão agora, você fala, não foi dessa vez, vai ser a próxima, ora mais. E, tem isso também. Então, assim, não é algo que a gente tem que chegar e falar assim, porque Deus falou. Não precisa ser assim. Assim os caras já estão madurão, já está operando para lá, já nos dons, entendeu? Agora, você é um simples, mero mortal e está começando, você está buscando de Deus. E outra, o dom não cai na cabeça da pessoa não, tá? Tem que buscar. Eu estou falando assim, se você está começando a se mover, sabe por quê? Porque você já está buscando, tem tempo isso. Não é porque você estava sentado ali um dia, aí Deus olhou, não viu ninguém mais na terra e viu só, vou dar os dons para ele. Não tem mais ninguém na terra pedindo, né? Isso aí não vai acontecer não, tá? Não vai. Então, nós precisamos progredir, crescer no dom, e isso é possível, tá? Então, Romanos capítulo 12 vai falar assim que a gente profetiza conforme a proporção da nossa fé. Ou seja, se você está... E outra, cara, você vai buscando de Deus isso. Você pode buscar de Deus, por exemplo, Senhor, eu não tenho fé para isso, cara. Pede a Deus para aumentar a sua fé. Nós vamos falar sobre o dom de fé aqui, senão eu vou começar a entrar no outro negócio lá também. Então, isso aí nós falamos de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, tá? Essas duas, como é que fala? Categorias de dom. E dentro da categoria, nós estamos falando da categoria de dons de revelação. Lá dentro está palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Agora nós vamos falar sobre discernimento de espírito. Discernimento de espírito, o que vocês acham que é? Quando fala assim, discernimento de espírito, o que vem na mente? Assim? O que mais? O que vocês acham? Aí, mais alguma coisa? Só um de cada vez, peraí. Senão embola, eu não tenho nem tempo aqui, entendeu? Então, assim, o que significa a palavra discernir? Conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. No grego é diakrisis, que significa habilidade de discernir, de julgar. O discernimento de espírito, ele é uma revelação ou uma percepção do mundo espiritual. O mundo espiritual. Isso inclui, se eu saber se a profecia é de Deus ou não se ela é de Deus ou não. Mas, porque tem uma diferença de eu estar falando da carne, tipo assim, eu acho que eu estou falando de Deus, mas aí a carne puxou um pouquinho e eu falei da carne. Agora tem o cara está falando em nome do cão mesmo. Ele não está falando da carne, o diabo está usando ele para falar. É diferente. Então, é diferente de por exemplo, eu ensinar uma heresia que não vai te influenciar você ir para o inferno. Tipo, eu falar assim que... Tipo, você é um calvinista da vida, assim, se os calvinistas estiverem me assistindo aí. Tipo a heresia do calvinismo, assim, que Deus determina todas as coisas. Isso, se eu acreditar que Deus faz tudo, inclusive quem morre ali é Deus que quer que essa pessoa morra, se eu acreditar, isso não vai influenciar eu ir para o inferno, ou ir para o céu, isso. Isso, no final, é a soberania de Deus, é Ele que decide ou não, isso aí não vai fazer eu ir para o inferno, isso. O cara o calvinista, eu creio que ele vai para o mesmo céu que o arminiano, nós vamos estar juntos lá. E lá no céu, talvez na hora que nós chegar lá, nós vamos olhar um para o outro. Falei com você que era assim? E ele vai me falar e eu também vou falar com ele, entendeu? Ele vai achar que ele está certo e eu também vou achar que está certo. Mas é muito diferente de eu falar algo direcionado de Deus e eu ser usado pelo diabo e falar pelo diabo. Então, o discernimento é discernimento do mundo espiritual. Às vezes, cara, eu já vi isso, pessoa levantar e começar a falar em mistério. E o cara tinha um discernimento, o cara que era demônio que estava falando. Aí pôs a mão, a pessoa caiu endemoniada. Só que ela estava falando em mistério. E quem não conhece, estava todo mundo lá enchendo e recebendo aquilo. Só que a pessoa, o pregador,
Deus usava ele discernimento de espírito, e ele falou, não, isso não é Deus que está falando, não. Pôs a mão, o povo caiu, era demônio. E assim, isso é discernimento do mundo espiritual. Saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu ia dar um exemplo aqui de um pastor que conhecido, que mas não vou falar não, deixa pra lá. Então, senão depois eu tenho que ter que cortar, editar o vídeo, é ruim, né? E eu tenho que já estar na live, não adianta, né? Então não vou falar não, deixa pra lá. Alguns exemplos bíblicos agora de discernimento, tá, gente? Discernimento espiritual, dom de discernimento. Eliseu e a visão dos cavalos de fogo, em 2 Reis, capítulo 6. Você lembra essa história? Você lembra que Eliseu, Deus mostrava para ele onde o exército da Síria estava acampando, e ele contava, Deus mostrava para ele, até que esses caras falaram assim, não, vamos lá matar esse Eliseu, Deus está contando para ele está atrapalhando nós, vamos lá matar. Aí na hora que esse pessoal está vindo, Eliseu para e fica aguardando eles. Era como se Eliseu estivesse de longe assim, só que estava Eliseu e o servo dele só. Aí o servo dele falou assim, Eliseu, meu senhor, deu ruim, eles vão matar a gente. Aí olha para você ver, 2 Reis capítulo 6, versículo 15 ao 17. O servo do homem de Deus, ou o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí Eliseu, aí o menino deve ter olhado assim, Eliseu está doido, só está nós aqui, meu senhor, né? Aí Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Eliseu, ele já sabia o que estava ali. Eliseu estava vendo, já com o olho, com discernimento, ele já viu o mundo espiritual ali. Só que o menino não estava vendo. Ele falou, Senhor, abre os olhos do moço, só para ele ver o que está aqui, para ele entender por que eu falei que maiores é o que está com a gente. Então ali é o quê? É mundo espiritual, discernimento do mundo espiritual. Isso é discernimento de espírito. Tá? Então Deus abriu os olhos do moço, e o moço ele pôde ver, né, o que estava acontecendo. A gente vai ver também isso em Micaías e o juízo de Acabe. Não sei se vocês lembram dessa história, que o rei, ele manda chamar um camarada para profetizar, para ver se ele fala, chama os profetas aí para eles falar para nós se a gente vai vencer essa guerra ou não. Aí mandou chamar, fala assim, então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você, ao meu respeito, que ao meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra de Micaías foi chamado para profetizar para o rei Josafá. Só que o rei Josafá falou assim, esse cara só profetiza coisa ruim para mim, não quero que seja ele não. A Micaías chegou e falou assim, não, você vai vencer a guerra, falou com ele. Aí ele, não, para de falar isso, eu quero que você fale a verdade uma vez, você só fala coisa ruim para mim, você quer saber o que vai acontecer então? Aí Micaías fala assim, portanto, ouça a palavra do Senhor. Ele falou com o rei isso, velho. Vi o Senhor assentado no seu grande trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Quando a Bíblia fala assim, a sua direita e a sua esquerda, quando determina assim, divisão esquerda e direita, está falando de coisa boa e coisa mal. Era como se Deus estivesse num trono, e ele estivesse, quando fala assim, viu o exército à direita e à esquerda, ele está falando assim, anjos à direita e demônios à esquerda. Era como se o mundo espiritual estivesse diante de Deus. E Deus, ele faz uma pergunta assim, quem é que vai enganar Acabe para mim? Quem é que vai enganar? Essa palavra aqui dá até, no meio dos calvinistas, aí dá até debate. Aí, Deus perguntou assim, quem enganará Acabe para que ele vá e seja morto em Ramote-Gileade? Quem é que vai enganar Acabe? Porque Acabe precisava de uma resposta, falar assim, Deus é contigo, pode ir lá. Aí, só que Deus não era com ele. E Deus fala assim, quem é que vai enganar ele e falar que eu sou com ele para ele ir? Aí um dos espíritos maus falou assim, eu vou lá. Tipo assim, um demônio. Ele falou assim, eu vou lá.
Aí ele chegou e foi na boca dos profetas tudo de Acabe. Os profetas tudo profetizou assim, ó. Não, pode ir, meu rei, que Deus é contigo. Você vai vencer essa guerra. Aí Acabe, ele partiu para lá. E naquela noite ele caiu, ele morreu. Então, isso é o quê? É o mundo espiritual que estava ali. Então, e quando Micaías ele fala isso, Micaías ele só mostra, Deus abriu para ele o mundo espiritual, e ele viu os anjos e demônios, e viu a decisão que Deus tinha tomado, e o que ia acontecer. Então, ele caiu nessa noite, nessa batalha, aquele rei, Acabe. Então, nós temos também a visão de um anjo, na história de Cornélio. Cornélio, em Atos, capítulo 10, versículo 3, fala assim, ó, um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, por que eu estou falando de anjo? Visão de anjo e demônio, visão de Cristo ressuscitado, isso tudo está dentro de discernimento de espírito. É ver anjo, ver demônio, isso é discernimento de espírito, é ver o mundo espiritual. Tá? Então, por isso que eu citei Cornélio, porque ele viu um anjo. Né? Paulo, em Atos capítulo 16, Paulo e o espírito adivinhador. Atos 16, versículo 16 ao 18, diz assim, ó, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Ela era tipo uma cigana adivinhadora, e os donos dela ganhavam muito dinheiro com ela, porque ela adivinhava as coisas. E ela seguiu a Paulo, e ela seguia a Paulo, gritava assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciava a vocês o caminho da salvação. Ela estava falando coisa certa, que Paulo era servo de Deus Altíssimo, e ele estava anunciando as boas novas, do evangelho e tal, até que ela repetiu isso por muitos dias. E Paulo já indignado, Paulo estava indignado, imagina. Aí fala assim, voltando-se para o Espírito. Paulo já teve o discernimento de Espírito, que ele sabia que quem estava falando por ela não era de Deus, era o diabo que falava na boca dela. Então Paulo, voltando, disse para o Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Ou seja, ela estava lá gritando, esses homens são filhos do Deus Altíssimo, estão anunciando as boas novas do Cordeiro, tipo isso, né? Fala assim, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela falava coisa verdadeira, mas quem falava era falso. Então, Paulo, com discernimento de espírito, ele viu, ali não é de Deus, é o demônio que está falando na boca dela. Por mais que sejam as coisas verdadeiras, como que ele tinha esse conhecimento de saber? Discernimento de espírito. É o discernimento de espírito que ele olhava e ele entende. Olha para você ver, tem um relato de um pastor, esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele agora. Ele estava era um culto de libertação. Um culto de libertação. Quem conta esse caso é o Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá. Só que o pastor Luciano Subirá, ele era um cara que estava iniciando no movimento dos dons nessa época. E hoje ele é um cara que é muito usado nos dons, o pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano Subirá disse que era um culto de libertação. Veio uma senhorinha, até de coque na cabeça, assim, ó. Aí ele pôs a mão nela, né, o Subirá contando, é até engraçado. Ele fala que pôs a mão na cabeça dela e fala assim, se há alguma coisa e tal, e que Deus abençoe e liberta e tal. Aí diz ele que o cara, que era amigo dele, que já era um pastor experiente, tinha discernimento de espírito demais, olhou para ele. É assim, porque ele falou assim, cu de libertação você não ora com o olho fechado, né? Porque o demônio manifesta lá, o cara te dá um soco no meio da sua cara, você tem que orar para alguém que tem demoniado de olho aberto. Você não pode orar com o olho fechado. Você não sabe o que ele vai fazer. Aí, o Luciano Subirá disse que estava orando para a mulher, com a mão na cabeça dela, era uma senhorinha já, uma idosa, e o cara do lado falou assim, rapaz, você está fazendo oração de libertação, pedindo quais desculpa para orar? Aí ele falou assim, então me mostra como que é, né? O Luciano Subirá falou com o cara. Dizer que na hora que o cara chegou, ele pôs a mão na cabeça da mulher e falou assim, sai daí, Beuzebu, agora, em nome de Jesus. Era uma senhorinha, uma velha, assim, uma senhorinha idosa. Dizer que a mulher caiu no chão assim, ó, querendo matar o cara. Estava endemoniadaça a mulher. Aí ele falou assim, aí o Luciano Subirá fala que o cara fala assim, brisou ele depois ainda, né?
Falou assim, rapaz, o diabão estava na sua frente, você fazendo cafuné na cabeça dele. Aí naquele momento, diz ele que falou assim, eu fiquei com tanta vergonha que eu falei, Senhor, eu quero discernimento de espírito, eu não quero que isso aconteça nunca mais. Então assim, mas o cara que já tinha essa visão aberta, o cara falou assim, tem um Beuzebu na frente dele e ele pedindo quase que desculpa para orar para a mulher. Aí, ou seja, você vê que o discernimento de espírito é o que Paulo fez, Paulo olhar naquela mulher e falar assim, não é Deus que fala na boca dela, é o diabo que fala. Então assim, ele sabia, é pelo discernimento de espírito. Agora nós vamos falar sobre dons de poder. Dons de poder é uma categoria de dom também, tá? Que vai estar incluído dom da fé, operação de milagre e dom de cura agora. Dom da fé, operação de milagre e dom de cura. Então vamos lá, dons de poder. Porque em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, ó, a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo está falando para a igreja de Corinto, ó, eu não vim aqui com sabedoria humana, não, eu vim aqui com sinais e prodígios de Deus, com demonstração de Espírito e de poder. Ele continua falando assim, ó, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tá? Então isso aqui é dons de poder. Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19 diz assim, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós estamos falando de poder de Deus, nós estamos falando de poder da manifestação de Deus, tá? Então nós vamos falar sobre o dom da fé, dom de operação de milagre e dom de cura, ok? Então é o seguinte, o dom da fé, cara, o dom da fé não é a fé que você tem e eu tenho a fé normal, porque existe fé, e a gente pode classificar que existe quase que 4 tipos de fé, né? Tem a fé salvífica, tem a fé que você crê. Nós vamos falar dos tipos de fé, mas eu não estou falando que o dom da fé é a fé comum que nós temos. Eu tenho fé em Cristo, mas eu tenho fé que eu sou salvo. Eu tenho fé que Deus tem cuidado da minha casa. Tenho fé que Deus cuida da minha família. Eu tenho fé que a Ramp vai expandir essas paredes aqui e vai crescer. Isso é uma fé, eu carrego. Mas isso não é o dom da fé. Quando fala de o dom da fé, é algo extraordinário, acima da fé comum. Tá? Então, olha o seguinte. 1 Coríntios capítulo 12, quando está falando dos dons, a partir do versículo 8, diz assim, ó, porque a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Ou seja, essa fé é aquela fé dada pelo Espírito, como dom. É uma fé diferente. Então, nós precisamos definir essa fé, tá? Porque ela não é uma fé normal. Vamos dizer assim que seria uma fé especial, tá? É uma fé diferente. Então, nós temos tipo de fé. Fé para a salvação. Nós temos fé na salvação, fé como fruto do Espírito, que é um dos frutos do Espírito. Nós temos fé de circunstâncias gerais da vida e temos o dom da fé. E nós vamos citar algum exemplo de fé, do dom da fé, lembrando que o dom da fé, tá, algo especial, esse dom ele não tem por função engrandecer aquela pessoa que tem o dom da fé. Porque é o seguinte, o dom de cura, normalmente, a pessoa que tem o dom de cura, essa pessoa ganha muita projeção, porque Deus usa ela no dom de cura, embora essa pessoa passe a glória para Deus, muitas vezes tem uns que nem passa, né? Parece que é ele mesmo que faz, mas o correto é passar a glória para Deus, porque é Deus quem faz, mas dá muita projeção para a pessoa, porque a pessoa fica como que a pessoa tem aquilo, eu carrego aquilo. Só que o dom da fé é diferente. O dom da fé, quando ele é usado, quando você vê esse dom da fé, quem cresce, o foco todo vai para o reino de Deus. E nós vamos ver isso dentro da Bíblia.
Tá? Então, nós não somos os grandes beneficiados com o dom da fé. O dom da fé beneficia o reino. Vocês estão aqui comigo? Eu sei que vocês estão com sono, gente, mas vamos lá. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram de quem esses caboclos aí? Vocês lembram o nome deles antes de ser isso aí? Rapaz. Perguntei por perguntar, assim. Ó. E o de Daniel? É. Beltesazar. Então vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha. Cara, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha, você vê fé diferente. Porque é o seguinte, quando o rei fala com eles assim, ó, o rei Nabucodonosor fala com eles assim, ó, se não adorarem, ó, versículo, deixa eu mostrar onde está escrito isso. Está escrito a leitura é grande, mas nós não vamos ler tudo. É Daniel capítulo 3, a partir do versículo 15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, dos foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, cara, nem adianta tocar isso esperando que a gente vai prostrar, porque a gente não vai prostrar. Aí o rei Nabucodonosor, ele falou assim, quanto a isso vocês precisam, ele fala assim, cara, eu vou mandar vocês para a fornalha, porque é isso que é o castigo de quem não dobrar diante da minha estátua, para adorar. Aí ele falou assim, aí o Deus que vocês servem, eu quero ver eles livrar você. Nabucodonosor falou. Aí você vê que a fé deles, eles falaram assim, você pode lançar a gente na fornalha. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Ou seja, não parecia uma fé daquela bruta, né? Fala assim, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Mas eles reconheceram assim, mas se Ele não quiser, que seja para a honra e glória dEle também. Mas nós não vamos dobrar diante da imagem. Aí Nabucodonosor ficou mais irado ainda da posição que eles assumiram e mandou esquentar a fornalha mais. Quantas vezes mais, vocês lembram? 7 vezes mais, a ponto que os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram queimados pela chama da fornalha. Olha que loucura. Os soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e levaram eles para jogar eles na fornalha, eles morreram queimados. Só que, quando o texto não vai falar para nós, mas o que é fé, cara? Fé é você olhar para Deus, independente da circunstância que está cercando a gente. Essa fé é uma fé sobrenatural. A ponto que, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, não olhando para a situação que eles estavam, a fornalha aquecida 7 vezes mais, os soldados que os levaram foram mortos, e eles são, de repente, jogados dentro daquela fornalha, e eles saem de lá, ilesos, sem serem queimados. E ainda Nabucodonosor olha e fala assim, parece que tem 4 pessoas lá dentro, nós não jogou, não foi 3? Né? O Deus Altíssimo está lá dentro. Mandaram, tira eles da fornalha. Aí Nabucodonosor, não tinha jeito de tirar, porque a fornalha, os caras que levou, morreu, né? Ele chegou na porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, olha o que ele fala, servos do Deus Altíssimo, olha como é que já mudou o Nabucodonosor, servos do Deus Altíssimo, venha para fora, venha cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Como que eu falei? O dom da fé, ele não é para projeção de quem usou esse dom. Quem é o beneficiado disso é o reino. O que aconteceu quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saíram da fornalha? Então você vê que quem ganhou com isso foi o reino. Porque ele falou assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que mandou um anjo. Aí ele vai falar o seguinte assim,
Aí fala assim, portanto eu faço um decreto. Olha, você vê, Nabucodonosor fez um decreto, ordenando que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e com as suas casas sejam reduzidas às ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ou seja, a projeção do dom da fé, quem ganha é o reino, não é a pessoa. Na projeção, o beneficiado é o reino. Quando Deus salva Sadraque, Mesaque e Abednego, vem um decreto e fala assim, ó, o Deus de verdade é o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, eles não foram, é lógico que eles foram beneficiados, porque eles foram prósperos depois, mas quem ganhou com isso foi o reino. Daniel na cova dos leões, mesma coisa. Daniel, eles falam assim que colocaram os leões para jejuar no dia, né? Porque Daniel caiu lá dentro e os leões não pôde comer, ele só olhou para ele assim. Meu cunhado, ele fala assim, que tem um hino, ele não gosta muito do hino, mas tem um hino, cantava na igreja, fala assim, fala Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir, aí tem travesseiro, deita em cima do leão, tipo assim, o hino era esse, né? Aí ele fala assim, olha para você ver, fizeram um hino aí, se tiver com sono, deita em cima do leão, o leão é travesseiro e tal. Então, Daniel, fala assim, ó, Dário, está escrito a leitura é grande também, nós não vamos ler tudo, tá? Está escrito em Daniel, capítulo 6. Essa história está em Daniel 6, do versículo 1 ao 28, mas nós não vamos ler ela toda. Mas fala assim, ó, Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. E ele colocou 120 caboclos para tomar conta do reino. E esses caras, eles levantaram supervisores, presidentes, olhos, né, sentinelas, para olhar quem que adorava, quem que fazia a oração, né, porque levantaram um decreto também, tudo é decreto nessa época aí, né? Então, ó, fala assim, ó, eu não sei nem qual versículo está aqui, porque a história é muito grande, né? Mas fala assim, ó, depois se apresentaram ao rei. Quem apresentou o rei? Esses camaradas que eram os olhos do rei, que ficavam olhando o reino, as coisas que estavam acontecendo, depois eles vinham contar para o rei. Apresentaram o rei para falar a respeito do interdito real, ou seja, daquele decreto que o rei tinha falado. Perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? Ou seja, fizeram um decreto que dentro daqueles 30 dias, todo mundo só podia levantar um clamor, uma oração ao rei, ao fazer um pedido ao rei. Aí o rei respondeu, sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. Aí eles falaram assim, esse camarada aqui, ó, é Daniel, exilado, ele era lá de Judá, e ele está orando ao Deus dele, 3 vezes ao dia, ele está orando. Só que o rei gostava de Daniel, só que existia um decreto, e ele não podia, ele tinha que cumprir o decreto e mandar Daniel para a cova dos leões. Mandou Daniel para a cova dos leões. Aí a Bíblia vai falar que o rei ordenou que trouxessem Daniel e o levassem à cova do leão, e o rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. O rei falou isso com Daniel, que o seu Deus te livre. Aí a Bíblia vai falar, é até engraçado, né, que o rei foi para casa, e ele quase que não dormiu bem, ele orou a Deus, o rei. Aí quando foi de manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões, porque Daniel tinha que passar a noite lá. Aí o rei levantou correndo, foi lá, ao se aproximar da cova, ele chamou com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo do leão? E Daniel respondeu, que o rei vive eternamente.
Isso é porque eles falavam assim, vida longa ao rei, né? Todo mundo diante do rei tinha que falar vida longa ao rei. Era como se Daniel falasse, ó, vida longa ao rei. Estou vivo aqui, rapaz. Aí o rei falou assim, tira o homem da cova aí. Então, isso aqui, olha o que aconteceu com isso. Isso aqui é uma fé sobrenatural, que quem ganha com isso é o reino. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do rei de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ou seja, nessa demonstração de uma fé sobrenatural, quem ganhou o reino? Não é Daniel. Daniel foi próspero? Obviamente, sim. Mas quem ganhou foi o reino. Gente, eu vou ter que acelerar, porque senão não dá tempo, né? Vou ter que passar rapidão, que não vou poder dar muito exemplo. Mas nós temos outro exemplo de fé, Pedro sobre as águas. A gente gosta de falar que Pedro afundou, mas ele foi o único cara que andou, né? Ele andou, pode dizer que 2 vezes, porque ele teve que ir e voltou, né? Então, assim, ele... Mas olha para você ver a circunstância de Pedro. O que é a fé, o dom da fé? É você crer em Deus sem olhar circunstâncias ao seu redor. Eu vou conjecturar. A Bíblia não está falando tintim por tintim assim, eu vou conjecturar. Quando Pedro fala assim, se é você mesmo, Senhor, mande que eu vá até você. Aí Jesus fala assim, porque o Pedro estava no barco, viu Jesus andando em cima lá, aí Jesus fala, sou eu. Aí Pedro, será? Pedro fala assim, se for o Senhor, manda que eu vá te encontrar. Vai andando em cima do mar também. Pedro falou assim, então, aí Jesus falou assim, vem Pedro, sou eu. Pedro agora, eu estou conjecturando, Pedro olha para Jesus. O que está movendo Pedro é uma fé sobrenatural em Jesus, porque Jesus falou com ele, vem Pedro. E Pedro começou a andar. Aí a Bíblia relata que Pedro começou a olhar o mar agitado. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou a circunstância, ele afundou. Ele começou a afundar e falou, Senhor, me ajuda. E o pedido de ajuda de Pedro não é que ele ia morrer afogado. Pedro era pescador, ele sabia nadar. E era macaco velho, como se diz, do mar. Ele falou, Senhor, me ajuda. Era como se ele falasse, Senhor, me ajuda a focar no Senhor de novo. Aí é quando Jesus estende a mão para ele, e Pedro levanta. E Pedro tem que voltar para o barco. E ele voltou andando também. Então, assim, Pedro é o cara que a gente fala assim, Pedro afundou, mas foi o único que andou. Então, assim, a fé sobrenatural fez ele andar. Na hora que ele perde o foco de Jesus, e ele fica na fé dele, que ele olha para o lado, ele ficou com medo e ele afundou. Então, você vê a diferença do foco da fé. Então, a fé, o dom da fé, é você olhar para Jesus em meio às circunstâncias e não levar em consideração as circunstâncias. É você olhar para Jesus, tá? Outro momento de... Agora nós estamos falando do dom de... nós estamos falando de dom de poder, né? Nós estamos falando do dom da fé. Tinha mais um exemplo aqui, mas não vou dar ele não. Vou passar aqui agora para Operação de Milagre. Operação de Milagre, cara, o livro bíblico que tem mais milagre é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro que tem mais milagre da Bíblia. Tá? Então, a gente vai ver ali o poder, o dom assim, de realizar milagre, aquele coisa bruta mesmo, operação de milagre. É, por exemplo, Moisés e o Mar Vermelho, velho. É um negócio assim, sobrenatural. Na verdade, tudo que Deus fez antes do Mar Vermelho era sobrenatural já. Eu só estou dando um exemplo do Mar Vermelho. Moisés chegar diante do mar e Deus falar com ele assim, Moisés, o que você tem na mão? Levanta no mar, aponta para o mar aí, levanta em direção ao mar, e o mar abrir, eles passar. Isso aí é operação de milagre. É assim, o mais bruto possível. A ponto do povo todo passar em pé enxuto, e quando vem o faraó e os seus cavaleiros, eles serem mortos. Então, isso é um exemplo, tá? Outro exemplo, Josué na batalha contra os amorreus. Vocês lembram assim que Josué, ele estava lutando, porém, e eles estavam vencendo a batalha, porém o sol estava se pondo. E eles precisavam que o dia fosse mais longo para que eles vencessem a guerra. Então, olha o que diz em Josué capítulo 10, do versículo 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel,
E na presença dos israelitas ele disse: Senhor, sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Olha para você ver, velho. O sol parou e a lua parou. Ou seja, Deus parou o sistema só. Hoje, nós sabemos que esse milagre foi ainda maior. Porque hoje nós sabemos que o sol, nessa época aqui, eles acreditavam que era o sol que girava em torno da terra. Só que ao passar dos anos, nós descobrimos que é a terra que gira. O sol fica paradinho, né? A terra que gira. Ou seja, quando Deus, ele parou o sol, na verdade ele parou foi a terra, mas ele parou o sistema solar inteiro, ele parou tudo, não parou só a terra, ele parou, porque a lua não veio. Parou o sol, parou a lua, parou a terra, parou o sistema solar, porque se tudo continuasse, ia dar ruim. Então o sistema solar todo teve que parar, para que o dia fosse maior e Josué vencesse uma batalha. Isso aí é sobrenatural, velho. É um trem absurdo, entendeu? Então, um machado flutuar. Meu Deus. Perdeu o machado lá e falou assim: Senhor, como é que eu vou fazer com esse machado? Orou, o machado flutuou, a pá de ferro do machado na água. Que doideira. A transformação que Jesus fez da água em vinho. Rapaz, tem um vídeo que eu comentei na teologia aqui, mas eu nunca mais achei esse vídeo, nunca mais. Mas era um físico falando assim, ele zoando, ele é cristão, e ele zoando o milagre da água virar em vinho. Não zoando o milagre em si, né? Porque as pessoas falam assim, não, que milagre inútil. O Edir Macedo, se você pesquisar um vídeo dele, ele vai falar que o milagre que Jesus fez na festa de casamento foi o milagre mais inútil da Bíblia. Que Jesus transformou água em vinho. Aí ele fala que é um milagre inútil. Ele falou isso. Faça para mim, por favor. Aí, esse físico, ele falando, gente, esse milagre tão bobo que aconteceu, olha, sabe o que Jesus fez? Aí ele começa a falar fisicamente, nas moléculas, o que aconteceu para uma água virar vinho. Aí ele começa, sabe o que Jesus fez? Ele só tem que fazer isso, transformar nisso. Isso aqui passou para isso, fermentou, mudou para cá, isso aqui, e foi falando um monte de coisa. Aí falou, aí virou vinho, olha o trem bobo que Jesus fez. Tipo assim. E assim, o vídeo é top demais, mas eu nunca mais achei, cara, nunca mais. Eu vi esse vídeo, nossa, deve ter uns 20 anos atrás. Nunca mais achei. Então, a multiplicação de pães e peixes. Milagre. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Uma multidão de mais de 10 mil pessoas alimentou. 5 pães e 2 peixes. E ainda sobrou cestos cheios de pães e peixes. Isso é milagre bruto. A ressurreição de Dorcas. Aqui, ó, por exemplo, Dorcas fala assim, ó, Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42. Gente, eu preciso de mais 15 minutos, tá? Para a gente finalizar. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido é Dorcas, tá? Ela era notável pelas obras e pela esmola que fazia. E ela adoeceu e morreu. Aí, chegou lá Pedro chegou, ele mandou que todos saíssem, ajoelhou e orou. Depois voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, se assentou. Ela acordou. Então, assim, isso é milagre bruto, entendeu? Isso é operação de milagres. Operação de milagre é isso. É a coisa absurda. Então, dentro do dom de poder, a operação de milagre é isso. Agora nós vamos ver o dom de cura, tá? E engraçado é que quando vai falar do dom de cura, fala assim, ó, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Dons, aí ele já vem em plural aqui, ele não fala dom de cura, fala dons de curar. Isso pode entender que tem várias formas de acontecer isso, né? Várias formas de Deus se mover ou usar os filhos, né? Para que eles se movam dentro disso. Então, nós temos muito exemplo, mas eu queria focar num exemplo aqui de Marcos.
Isso, inclusive, é um problema dos cessacionistas. Eu falei na primeira aula que os cessacionistas são aqueles que creem que os dons cessaram, eles não estão mais em vigor, que ninguém mais é usado com dom, ninguém tem dom de cura, ninguém tem dom de profecia, de palavra de conhecimento, não existe isso mais. Tá? Então, aí esses caras vão falar assim, porque quem tinha o dom de curar, isso que eles falavam, o dom de cura era o seguinte, todo mundo tinha que ser curado. Todo mundo que chegava aos discípulos era curado, porque ele tinha dom de cura, então toda hora ele punha a mão, a pessoa era curada. E não era assim. Nem a Bíblia, em lugar nenhum, fala disso. Isso é uma mentira deslavada que eles falam. Aí vamos para Jesus, Marcos capítulo 6, eu estou falando de Jesus, estou falando de discípulo. Marcos capítulo 6, quando Jesus ele chega, ele está na cidade dele, e quando ele fala assim, o profeta não tem honra em casa, vocês lembram dessa passagem? Fala assim, Jesus ele tira o rolo, e ele fala assim, essa palavra cumpriu diante de vocês, eu sou o Messias. Só que ele estava na cidade que ele nasceu. As pessoas olhavam e falavam assim, como assim você é o Messias? Conjecturando, né? Eles falavam assim, mas você era, eu vi você crescendo. Você era meu vizinho, meu menino, como se diz? Você jogou bola com você. Como é que você fala que você é o Messias? Eu não estou entendendo. Aí Jesus fala assim, o profeta não tem honra em casa. O profeta não tem honra na sua própria casa. Aí olha o que fala em Marcos capítulo 6, versículo 4. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra senão na sua terra. Ou seja, o profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso aqui, cara, dá uma palavra bruta para pregar. Bruta. E inclusive acontece isso com muita gente que vem para os Estados Unidos, cara. Pessoas têm que ser tiradas do meio dos seus. Deus tem que tirar a pessoa do meio da sua família, do meio dos seus, para que ele faça essa pessoa ser alguém. Porque no meio, dentro de casa, ele não vai ser reconhecido. Então, Deus tira para chegar aqui e falar assim, e agora, você vai ser plantado aqui, porque aqui você vai crescer. Quando você voltar lá, eles já vão ver a árvore que você se formou. Mas se você estivesse ali, você não ia crescer. Então, Deus tira do meio dos seus, porque ele não teria honra, ele não teria reconhecimento. Deus tirou dali para que ele crescesse aqui. Depois que ele já está grande, forte, pode voltar lá e para que a sua terra veja o que eu fiz contigo. Né? Então, aí fala o seguinte, Jesus fala, né? O profeta não tem honra, senão ele não tem honra na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Aí no versículo 5, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ou seja, Jesus, ele estava na sua cidade, pela falta de honra que eles tinham com Jesus, eles reteram a honra de Jesus, não creram em Jesus, e isso, como é que fala? Fez com que Jesus não operasse maravilhas no meio dele. Não é porque Jesus não podia, é porque eles não criam que Jesus faria. Então, para que fazer? Eles não acreditavam que Jesus ia fazer. Então, Jesus não fez. Aí fala assim, que Jesus não fez obras maravilhosas, ele só curou alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Aí, se você falar para o cessacionista, ele fica doido aqui. Fala assim, até Jesus foi impedido de fazer, não é porque ele não podia, é porque as pessoas reteram a honra dele. Nem ele curou todo mundo. E você vai falar que os discípulos curavam todo mundo? Aí vamos, nem precisa ir muito longe, no mesmo capítulo 6, agora versículo 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, Jesus que está falando, ou no campo, apresentavam-se os enfermos, nas praças rogavam-lhe os que deixassem tocar ao menos na orla de sua veste. Olha agora, e todos os que lhe tocavam saravam. Ou seja, todos que tiveram oportunidade de tocar em Jesus foram curados. Todos. Só que as pessoas tinham que ir até Jesus. Não era assim, estava uma multidão ali, fazia assim, e todo mundo era curado. Não era assim. Então, os cessacionistas, eles vão falar que quem tinha o dom de cura, tipo os discípulos, todo mundo era curado. E Jesus, aqui no capítulo 6, ele vai falar assim, quando só tinha uma viúva em Jerusalém, só tinha um aleijado, ele está citando pessoas que foram curadas, viúva que
que foi suprida a necessidade, ele fala, certamente não só tinha uma, tinha várias, mas por que só ela recebeu? Só tinha um coxo para ser curado na cidade toda? Não, mas só ele que recebeu, por quê? Porque vocês não honram o profeta. Então era como se Jesus falasse assim, aqui em Milford a Ramp Church passou numa cidade aí, lá em Fall River, então, profetizando aí, Fall River. A Ramp passou ali, fez um evangelismo, e Deus curou um cara aleijado na cadeira de roda, o cara foi levantado, mas só tinha um aleijado na cidade? Não, tinha muitos. Aí, o que Jesus está falando é o seguinte, assim, todos poderiam ter recebido, se todos honrassem o profeta e tivessem lá, e crescem no que o profeta carregasse, todos receberiam, mas nem todos creram, nem todos estavam lá. Quem recebeu só foi quem creu, quem honrou e acreditou que Deus podia fazer. Então, a gente vê isso até o próprio Jesus. Ele foi impedido de fazer mais, porque as pessoas não honraram ele em casa. Então, nós temos sinais e exemplos de dom de cura no Novo Testamento, tá? Temos no Antigo Testamento, em Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, diz assim, ó, Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Ele anunciava ao povo de Samaria. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ou seja, esse aqui é o dom da cura. Aí Felipe, olha o que a Bíblia está falando, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Não fala assim, e todos paralíticos, e todos os coxos foram curados. Não fala isso. No momento a Bíblia ela generaliza, todo mundo dessa cidade foi curado. Não existia isso. Então, os cessacionistas, eles ficam meio perdidos com isso aí. Atos capítulo 28, perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia a um homem chamado Públio. E aconteceu que o pai de Públio estava enfermo e ardente em febre. Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ou seja, isso aqui é dom de cura. Dom de cura. Então, o se mover no dom de cura é a mesma coisa, velho. É o que a gente está falando de profecia, dom de cura é a mesma coisa. É aquilo que a gente falou na primeira aula, não é chegar e eu não tenho fé para orar para um camarada que está na cadeira de roda, e se eu for lá orar para o cara, vou passar vergonha. O Pablo Marçal, aquele camarada coach, ele passou uma situação dessa aí, né, agora aí ele foi candidato a presidente, depois de uma problemada danada, ele fez um culto lá, desceu de helicóptero dentro do ginásio, depois desceu de helicóptero, entrou numa Lamborghini, numa Ferrari, não sei, entrou no negócio, o cara parecido demais, né? Aí, rapaz, o Pablo Marçal, como coach, talvez ele é um dos melhores que tem, no Brasil, talvez está entre os 2, 3 melhor, no mundo ele também tem destaque, mas o problema é quando ele mistura o coach com a igreja, coach com Bíblia, coach com a palavra de Deus, coach com Jesus, aí que é o problema, e o problema é esse, não é o problema ele ser coach e falar de coach, coach é necessário, gente, o coach hoje é uma profissão necessária, só que você não pode colocar palavras coach para guiar uma igreja, coach não é Bíblia, palavra coach não é palavra de Deus, não é, o coach, ele tem que te pôr para cima. A função do coach é te pôr para cima. E a palavra de Deus, ela te mostra o quão pobre você é. Ele te põe para baixo a palavra, mostrando que você precisa de Deus. O coach, ele te põe para cima. Então, não tem similaridade. O coach não vai te pôr para baixo. É de ninguém. E o Marçal é mais ainda. Você sai de lá assim... Você não olha para ninguém, você sai de lá. Perigoso você não olhar nem para sua esposa, de tanto que ele deixa o cara lá nas alturas assim. Só que o negócio ele fez, nesse culto que ele fez, no ginásio, desceu de helicóptero, aquele trem todo, o pessoal falou muito mal dele, porque era tipo assim, era como se o cara falasse assim, o pessoal olhasse para ele, um cara que não é cristão olhasse assim, rapaz,
É isso aí que o evangelho oferece? Vou chegar de helicóptero, vou chegar de Ferrari, e os meros mortais que não têm um helicóptero, não têm uma Ferrari, não é crente, não serve a Deus, e aí, né? É isso que o evangelho ensina? Não é isso. Ele ser rico, ser próspero é problema? Não, não é problema. Se não for ilícito, não é problema, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele, rapaz, ele foi orar para uma mulher que estava na cadeira de roda lá. E ele orou, ele pediu o pessoal para ajudar a oração, ele orou, tentou levantar a mulher, aquele negócio todo, e a mulher não levantou, ela não foi curada. Foi uma situação muito constrangedora, né? Constrangedora para todo mundo que estava lá, vergonhoso para ele, mais constrangedor para a mulher que estava na cadeira, porque ela, do coração dela, talvez ela pensou, vou levantar hoje, Deus vai me curar, e não aconteceu nada. E o pessoal caiu matando em cima dele, até na campanha presidencial disso. Você é o cara que orou para a mulher da cadeira de roda e ela não levantou? Aquele ali, todo lugar que ele ia, o pessoal falava daquilo. Todo lugar. Aí um dia, e ele falava, aí o pessoal foi, aí um dia ele falou assim, cara, eu tipo agi por emoção, achei e tal. Tipo assim, aí ele chutou mais o balde ainda quando ele falou isso. Aí dentro disso, eu estava quase que com dó dele já. Entendeu? Só que do dia que ele falou assim, eu agi por emoção, aí ele chutou o balde. Porque é o seguinte, ele tentou, ele orou, e a mulher não foi curada. O que ele tinha que falar é o seguinte, cara, eu tentei, pedi a Deus, e Deus não curou, ué. E Deus não curou. E aí? Pronto, é ele que decide. A minha função é declarar a vida, declarar a cura, mas Deus não quis curar. Mas ele nunca falou isso. Ele tentava defender ele mesmo, entendeu? Toda vez que eles atacavam ele se defendia. Aí na última ele falou, não, gente, isso aí já é passado, eu deixei subir minha cabeça, foi um momento, aí eu quis lá, achei que ia acontecer. Falei, veio, pelo amor de Deus, a defesa eu orei com a fé que eu tinha, pedi a Deus, Deus não fez. E não está na minha mão. A minha função era acreditar no milagre, eu acreditei, e se ela aparecer aqui de novo, vou orar por ela de novo, e não vou parar de orar, se aparecer outra pessoa, eu vou orar, e o dia que Deus quiser fazer, ele vai levantar a pessoa. Só que ele nunca falou isso. Do Todd White, que orou 800 vezes até receber o primeiro milagre. Tem um americano que chama Todd White. Depois vocês pesquisam, ele tem uns cabelos rastafari, até aqui assim, ó. O testemunho dele fala que orou mais de 800 vezes até Deus fazer a primeira cura. A família dele tinha vergonha dele. Ele chegava no Walmart assim, ó. E se o cara estava com um braço assim meio torto, ele, vou orar para você agora. Dizendo que o filho dele, a mulher dele, já andava longe dele. Porque ele orava para todo mundo e ninguém era curado. Aí, até que o primeiro foi curado. Nunca mais parou. E esse cara, onde ele passa, ele sai orando assim, ó. Todo mundo curado, velho. Todo mundo. E ele faz a pergunta assim, ele olha para o cara. Se o cara falar assim que está com dor ainda, ele não para de orar até o cara não for curado. E o pé crescendo assim na frente da câmera, braço. Isso aí você olha para você ver na internet. Ó. Cara com um desvio assim na coluna, assim, torto, assim, ó. Ele começa a orar, o pé do cara crescendo, a perna na frente da câmera, assim, ó. E esse cara orou mais de 800 vezes até Deus fazer o primeiro milagre. A persistência dele. Você conheceu ele? Então, tipo assim, hoje, o Marçal podia ter falado, cara, eu vou orar. Toda vez que eu tiver oportunidade, ele podia ter saído assim, eu vou orar. Os caras zoavam ele ainda. Você achou que você era quem? Você achou que você era Jesus? E ele nunca se defendeu. Falava assim, não, cara, eu não achei que eu era Jesus, mas eu estava usando a autoridade que ele deu. Entendeu? Eu sou cristão, eu creio na Bíblia, ele deu essa autoridade. Não deu certo porque ele não quis, mas eu nunca vou parar, eu vou tentar até o dia que Deus levantar. Era isso, mas ele não, ele só se defendia. Aí o pessoal caía matando mais e mais e mais em cima dele, entendeu? Eu já tinha um problema com ele, depois que eu vi isso, então... Pessoal, nós vamos encerrar aqui, e só faltou, sabe o quê? Não, faltou só os dons vocais, os que todo mundo estava esperando. Que é o... profecia, variedade de língua e interpretação de língua, só isso aí. Esse aí que o Bruninho está querendo desde semana passada. Nó que chegou aqui ontem ao Bruninho. Mas e se eu falar de mim? Eu falei, não, isso aí é lá no final. Você não falou? Eu falei, é amanhã. Aí hoje não deu. Só falta. Pode ser na segunda, né?
Mas eu vou confirmar ainda, porque na segunda, depois eu vou falar, depois que eu encerrar a live, eu vou falar para vocês. Então, por hoje, pessoal, é só isso, tá? Você que está na live aí, nos acompanhando, você não vai ficar sem o final dessa história, não, entendeu? O final dos dons, tá? Se não for segunda, vai ser um dia desse aí, e você vai ter o final, nós vamos disponibilizar o final, tá? Obrigado por você estar aí com a gente. Os próximos capítulos. Vamos estar orando, então, para a gente finalizar hoje. E é isso aí, pessoal. Depois da oração, você desligou ou você já desligou? Tá, ok. Lembrando que essa aula, você está assistindo ela no Facebook agora. Porém, nós vamos colocar essa aula no YouTube da igreja. E na descrição do vídeo vai ter uma apostila lá para você que está nos acompanhando aí pela live. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por abrir o nosso entendimento. Eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que falamos aqui seja algo que venha fazer diferença para a nossa vida, que nós venhamos colocar em prática, venhamos buscar do Senhor os dons, os melhores dons, que venhamos buscar o Senhor com sinceridade, Pai, que nós possamos ser atendidos e usados poderosamente nos dons do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, e que em tudo o Teu nome seja agradecido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações de comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério, e a igreja diz amém. Amém.